Olá, eu sou Bruna Graziella, estudante do 6º período de Direito da Faculdade Carajás, da cidade de Marabá, no estado do Pará. Estamos com um projeto de divulgação de alguns assuntos dentro da disciplina de Direito Administrativo, ministrada pelo professor Antônio Gomes. Eu e minha colega de trabalho, Amanda Crisóstomo Carvalho, vamos fazer a divulgação de alguns pontos referentes à servidão administrativa, dentro do seu contexto constitucional, dentro do que vem a ser, dentro do conceitual, para melhor explanação e explicação. Dito isso, vamos primeiramente analisar o ponto de vista constitucional. É importante notar que o artigo 5º da Constituição Federal traz em seu bojo justamente a garantia do direito à propriedade a brasileiros e estrangeiros. No entanto, é possível observar também que é preciso prevalecer a supremacia do direito público e todo aquele que tem a propriedade privada não pode utilizar-se dela a seu bel prazer. É preciso que o interesse público seja supremo em detrimento do interesse privado. Esse direito trata-se de um direito real que submete um bem a suportar determinada utilidade pública. O proprietário é, portanto, limitado a exercer o uso e gozo da coisa. É o que foi dito anteriormente. Ele tem o direito ao uso e gozo, mas de certa limitação. Isso, justamente, a grosso modo, vem a ser uma das limitações administrativas. A servidão é apenas uma delas. Por exemplo, a gente tem a questão dos linhões construídos, é o exemplo mais clássico que existe dentro da servidão administrativa, são justamente esses linhões construídos dentro de áreas de particulares. Aqueles linhões em que servem para que a energia chegue a comunidades menores. Para ser mais clara, é como se você fosse proprietário de uma grande fazenda ou de uma grande área e que, seguidamente, mais em frente, tivesse uma pequena comunidade em que a energia não chegou lá. E a concessionária de energia elétrica precisa passar um linhão por dentro da área para que chegue essa energia a essa comunidade menor. Para isso, faz-se uso da servidão administrativa. Essa servidão, ela pode ser, segundo a doutrina, de duas maneiras. Ela pode ser acordada entre as partes e ela pode ser de maneira por decisão judicial. Se for acordada entre as partes, um simples contrato já é o suficiente entre as partes alinhados, denominando que você, proprietário daquela terra, está ciente que aquele linhão está passando por ali, por exemplo, fazendo uso desse exemplo que acabamos de dizer, que o linhão está sendo como utilidade pública. Se não for acordado entre as partes, se você, enquanto proprietário, não autorizar, de toda maneira, a concessionária de energia elétrica precisa entrar com decisão judicial, ir até o juiz, esclarecer a situação para que o juiz assim o faça, deixando sempre claro que vai passar o linhão por aquela propriedade de uma maneira ou de outra. Por quê? O que prevalece é a supremacia do direito público. É importante perceber também que existem casos de extinção da servidão. Primeiro caso, desaparecimento do bem gravado, incorporação do bem gravado e perda de interesse por parte da administração pública. Esses casos são justamente aqueles casos em que a administração pública não vê mais necessidade de passar, de repente, do exemplo clássico, o linhão por dentro daquela área. Existe outro exemplo também, que é interessante elencar, que é no estado do Pará mesmo, na capital Belém, existe um tipo de servidão também diferente dessa que estamos elencando aqui, que refere-se dos aquedutos que passam por baixo da cidade. Alguns aquedutos que levam justamente a água para diversas comunidades,
essa água passa por baixo das casas de alguns moradores. Sabemos que quando você é detentor de um bem, o subsolo também faz parte da sua propriedade. E quando um aqueduto passa por baixo desta sua propriedade e que você assim o permite, também é um tipo de servidão administrativa. É interessante pontuar ainda que isso deve-se ter muita atenção. Esse tipo de servidão não gera nenhum tipo de indenização àquele que cede aquela servidão. Ainda que por meio judicial ou por meio de contrato acordado entre as partes, como vimos anteriormente, não gera nenhum tipo de indenização. No entanto, fique atento, não gera indenização caso não tire daquele que é detentor do bem a sua renda. Como assim? Se de repente o linhão do exemplo clássico que demos até então passar por dentro de uma horta, e essa horta é o seu único bem de consumo, é a sua única renda, é a sua única fonte de renda. E a partir da colocação desse linhão, você vai ficar sem renda. Então, o Estado, por meio desta situação, vai indenizar aquele que, para servir à supremacia do interesse público, deixou de ganhar aquela sua renda para poder o linhão existir ali. De modo geral, a servidão administrativa vem a ser justamente a supremacia do interesse público em detrimento do privado. Essa foi a nossa breve explanação a respeito do tema. Estamos aqui com alguns Instagrams, que lá tem várias dicas, muito mais assuntos a ser explorados. @Gomes Júnior Antônio, que é do nosso brilhante professor e orientador desta disciplina, @Bruno_Grazi, @Amandinha Carvalho e a nossa @Faculdade Carajás. Lá você vai ver cursos de pós-graduação. Nos nossos endereços eletrônicos de mídias, você vai ver novidades diárias a respeito de repente, assuntos que ainda não ficaram tão claros e que você vai encontrar com muita exatidão. Segue lá!